E aí, tudo bem? Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos chegando à fase final do estudo do capítulo 11 do livro do Apocalipse, estudando as 7 trombetas, avisos de Deus, e agora a 7ª trombeta. Eu não sei se você está acompanhando direito, se está com a sua Bíblia. Aqui está a minha Bíblia. E eu peço que você assista o vídeo até o final. É importante que você assista o vídeo todo, completo. Muita gente está apenas fazendo visualizações e não está assistindo. E por isso o conhecimento ele vai ficar um pouco complicado se você não assistir até o final. Veja só, nós estamos estudando com muita seriedade e com muito respeito àquelas pessoas que têm uma posição, uma interpretação diferente do que nós estamos apresentando. Queremos que todos conheçam a verdade do que a palavra de Deus e o espírito de profecia deseja que nós entendamos para passar pelos últimos eventos. Observe que há mais de 2000 anos, Deus está pregando sua palavra e convidando o mundo a retornar para ele. Só que suas fiéis testemunhas têm sido evitadas, perseguidas, debochadas, mas o tempo chegará em que as realidades anunciadas vão se cumprir. As nações estão procurando hoje um pretexto para colocar em campo seus instrumentos modernos de destruição em massa. Em meio a tudo isso, a igreja continuará, mesmo em número reduzido, apelando a todos que deixem a cegueira voluntária de lado e creiam na advertência há tanto tempo pregada pelas trombetas de Deus. As trombetas vão soar muito rapidamente. Precisamos estar prontos para isso. Na verdade, alguns acham que as trombetas já estão soando. O que nós cremos é que as atividades representadas pelas trombetas, elas vão aumentar em intensidade e vão pegar muita gente de surpresa porque estão tão acostumados a olhar para os noticiários e ver problemas ambientais, problemas políticos, problemas entre as nações, que elas, enquanto não acontecem com elas assistem de maneira comodamente pela TV da sua casa e não dão muita atenção ao que a palavra de Deus está ensinando. Então, na própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja profética, chamada para anunciar esses temas, muita gente está titubeando com essa ou aquela interpretação, preocupadas, já tocaram as trombetas, não tocaram, quando vão tocar? Muitos estão fazendo esquemazinhos proféticos, fazendo assim uma sequência dos eventos, olhando, isso aqui já aconteceu, isso aqui vai acontecer, e enquanto isso eles não estão se preparando. É por isso que Deus não vai trabalhar com nenhum tipo de data daqui para frente. Você precisa estar pronto para que as coisas que vão acontecer não te peguem de surpresa. Porque muita gente vai dizer, você sabia disso e não nos avisou? Avisamos sim. Acontece que você não quis ouvir. Você não quis deixar suas séries, você não quis deixar seus TikToks, você não quis gastar um tempo maior para compreender as revelações da palavra de Deus. Você quis apenas videozinhos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que te satisfazem apenas a curiosidade. E aí, quando as coisas começarem a acontecer, você vai ficar de que forma? Perplexo, sem saber o que fazer e largado nas trevas. Porque os que estão estudando, os que estão analisando, estão se preocupando com isso. Então vamos fazer um resumo até aqui do que as trombetas estão preparando para nós e o que nós já vimos até esse momento. Está comigo? Então vamos lá. Nós já vimos que as seis primeiras trombetas que tratam do aumento descontrolado das mudanças climáticas, catástrofes em terra, céu e mar. Incêndios na primeira trombeta. Na segunda trombeta, destruição da vida marinha, com algo que torna impossível aos seres marinhos sobreviverem, e a impossibilidade de navegação. Algo vai cair do céu tão grande que vai provocar isso. Na terceira trombeta, sob a ação de demônios, as águas se tornam impróprias para consumo humano, causando muitas mortes. Na quarta trombeta, sinais no sol, na lua e nas estrelas, e mudanças no comportamento da liderança da igreja adventista, uma apostasia. Na quinta trombeta, é permitido a Satanás abrir o abismo e libertar demônios que, além de provocar intensa poluição e liberar doenças pelo ar,
vão se infiltrar em posições estratégicas, políticas, religiosas e militares, se apresentando como pessoas influentes que já morreram, para influenciá-los a terem leis mais rígidas de controle climático, social e religioso, especialmente a guarda do Domingo Verde, discos voadores, aliens. Para todas as classes de pessoas, Satanás tem um demônio e tem uma mensagem para enganar. E para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós vamos ter o retorno dos lockdowns, e essas entidades espirituais, esses demônios, vão perturbar, especialmente aqueles que não têm o selo de Deus. Serão atormentados a tal ponto que vão procurar morrer, mas não conseguirão. A psicanálise, a psiquiatria, ninguém vai conseguir dar uma explicação para tanto comportamento esquizofrênico. Instrumentos bélicos mortíferos serão criados e estão sendo criados, cuja aparência era ficção para o profeta de Patmos e não fazia o menor sentido para os leitores do primeiro século, mas não para nós, porque nós sabemos que existem exércitos robóticos, armas operadas com inteligência artificial, que sabem qual o alvo específico a atacar, drones e assim por diante. Muita coisa está sendo feita. Já na sexta trombeta, ela avisa sobre a possível invasão do território israelense por inimigos clássicos de Israel. Um exército calculado de 200 milhões provocará a morte de 1/3 dos envolvidos, através de uso de armas de alto nível tecnológico, avançados, já anunciados na quinta trombeta. O Papa será eleito interventor em Israel, e aí ele vai fazer uma coisa que o Império Romano fez no passado. O Império Romano transferiu sua capital para Istambul, na Turquia, deixou o vago trono da Itália, de Roma, e a Igreja Católica assumiu ali o seu poder. Agora vai acontecer também a mesma coisa. Na invasão de Israel, o Papa será chamado para ser o interventor, e ele vai transferir a capital da religião católica para Israel, para Jerusalém. E aí, estude Daniel e você vai descobrir. Capítulo 11, no finalzinho, você vai descobrir. Mas mesmo assim, os ímpios continuarão violando a lei de Deus, promovendo transações ilegais, tais como assassinato, furto, prostituição, uso de drogas e outros vícios espirituosos. Os demônios continuarão em sua incursão de tentar parar a missão da igreja. Depois desse estado caótico, a pergunta que foi respondida no capítulo 10 de Apocalipse era: qual igreja, no meio de tantas igrejas evangélicas anunciando o evangelho tão belamente, mas tão em conflitos umas com as outras, com propostas excludentes, com interpretações fantasiosas, com interpretações que fazem com que a própria palavra de Deus se torne um emaranhado estranho e as pessoas não compreendem. Através de qual dessas igrejas Deus estaria usando para poder levar a sua última mensagem de advertência ao mundo? E descobrimos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que satisfaz a essa necessidade. A resposta é a Igreja Adventista, identificada na Bíblia, no Apocalipse, como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é a presença de um profeta nos tempos modernos, guiando a igreja, instruindo a igreja. Então a missão da igreja e de sua autoridade profética você pode conferir no vídeo anterior, que nós postamos já. É a mensagem do santuário e as testemunhas de Deus. Nós expusemos ali que a pregação da fiel palavra de Deus será confrontada com ensinamentos que contrariam fortemente as Escrituras. Aquele mesmo espírito ateísta que agiu na Revolução Francesa voltará a reagir, a agir mais uma vez. Então, nós teremos a palavra de Deus de um lado, o Espírito de Profecia de um lado, ensinando verdades contundentes, mas será resistida. De que maneira? Por exemplo, homossexualismo e todo tipo de desvios sexuais contra o casamento monogâmico e heterossexual bíblico. O domingo contra o sábado bíblico. O arrebatamento secreto contra a volta de Jesus da Bíblia. A imortalidade da alma contra o sono da alma no pó da terra. Então esses ensinos verdadeiros que estão sendo combatidos, esses ensinos atormentam os ímpios e destruindo os livros e a Bíblia,
que contém essas mensagens os alegrarão bastante. Então agora pegue sua Bíblia, anote os textos e vamos à sétima trombeta. Preparado? A sétima trombeta. Apocalipse 11, verso 15 a 19. Abra sua Bíblia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Muito bem, então a sétima trombeta, ela anuncia o fim da história da terra, o mistério de Deus, que tem deixado perplexas todas as criaturas de Deus, chega ao pleno cumprimento. Qual é esse mistério de Deus? Apocalipse 10, verso 7, você deve estar se relembrando. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus é que Deus terá na terra um povo santificado, que guarda sua lei sem o vício do pecado, e imbuído do poder do Espírito Santo, proclamará a advertência final. O mistério de Deus é que o Evangelho será pregado a todas as nações sob o poder do Espírito Santo. Apocalipse 14, versículo 5, fala desse povo. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Verso 4, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, uma igreja transformada, um povo justificado, um povo santificado pela fé no Senhor Jesus. Um povo cujo caráter, medido com a lei de Deus, eles estão debaixo da graça. Não mais debaixo da lei do pecado, mas debaixo da graça. Portanto, a sétima trombeta nos mostra que é o preparo para a batalha do Armagedon, aquela batalha final do erro contra a verdade. Nesse tempo que nós estamos vivendo de avanços militares em conflito, de ameaças de uso de armas de destruição em massa, será proclamada com grande poder a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14. E esses rumores vão perturbar e enfurecer o rei do norte, o papado, que estará com sua sede em Israel, lá em Jerusalém. E de lá ele sairá com fúria para destruir o povo de Deus. Então, ao mesmo tempo que as forças malignas pretextam guerras de fronteira, cuja intenção, na verdade, é atingir a igreja que está pregando a verdade, que desmascara Satanás e seu plano de ser adorado, de assumir o controle do planeta através de suas instituições políticas e religiosas falsas, o que acontece? Ele vai procurar exaltar o falso sábado dele, o domingo, no lugar do sábado do Senhor. Então, é como Salmos 2, versículo 2, que as nações estarão iradas contra Deus, contra o seu ungido, e não poderá perseguir a Deus. Deus não tem um inimigo, ninguém pode lutar contra Deus. Porém, podem lutar contra os remanescentes de Deus, contra a igreja de Deus, pode causar a eles sofrimentos. Salmos 2, versículo 2, é um salmo messiânico. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então não querem saber de Deus. Abandonaram a verdade. Deixaram com que as fábulas tomassem conta de suas mentes e seus corações. Então, meus irmãos, não será um tempo fácil de se pregar o Evangelho. Porque o fiel povo de Deus, deles será retirada a proteção das leis,
E eles serão caçados, serão perseguidos, traídos e presos. Será um tempo muito difícil. E é um tempo que não se poderá confiar nem nas pessoas mais próximas de nós, porque não se poderá saber quem é que realmente está seguindo a Deus e quem não está, até que haja uma sacudidura completa e seja revelado quem é de fato o povo do Senhor. Miqueias capítulo 7, verso 2 a 7, nos dá o seguinte conselho: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. É esse o tempo que nós vamos esperar. Um tempo em que será dado bônus, em que será dado recompensa para aqueles que entregar. Seu parente, seu amigo, seu irmão, que não estará guardando domingo e que por conta disso, no entendimento deles, está trazendo juízos, estão trazendo as pragas, estão trazendo as grandes confusões sobre a terra, porque não estão guardando o domingo. Então as pessoas não serão fáceis da gente profetizar, para a gente poder levar a palavra de Deus. Então as pragas cairão sobre a terra e vai começar aquele tempo de angústia que foi profetizado. O que diz a serva do Senhor? Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Ellen White, O Grande Conflito, 635. Então essa visão foi dada para essa mensageira do Senhor, mostrando justamente o que a palavra de Deus que lemos agora há pouco, em Miqueias 7, verso de 2 a 9, verso 2 a 7, que as pessoas estarão, portanto, compradas, vendidas e pagas para vigiar, pagas para entregar, para levar ao tribunal, levar às autoridades aqueles que se recusam a guardar o domingo. E que na cabeça deles, essa recusa que está trazendo as pragas, é que está trazendo os problemas para a sociedade. E na verdade, é a falsa ideia de que eles têm, de que pisar o sábado e guardar o domingo, é que é a realidade verdadeira para eles. Ou seja, nós sabemos que é o pisar de um claro mandamento do Senhor que está trazendo os castigos divinos sobre a terra. Continuemos. Nada mais impede Deus de agir. A Bíblia deixa muito claro no texto de Apocalipse 11, na 7ª trombeta, que está o momento de Deus assumir a sua autoridade. Ele foi inocentado por seu Filho contra as acusações de Satanás. Seu trono, o santuário, o altar foi medido e comprovou-se o que sempre foi verdade. Justos e verdadeiros permanecem no trono de Deus, em justiça, em correção, e que Deus tudo fez para salvar a humanidade. E o Evangelho provou que é possível guardar a lei de Deus, vivendo sem pecar, e o mundo tem um exército de fiéis para comprovar isso. A Igreja de Deus, que estará pregando, ensinando, mesmo em número reduzido, porque haverá uma sacudidura. Logo em seguida, as pragas cairão sem misericórdia sobre os habitantes da terra, sobre os adoradores da besta, que aceitaram sua soberania, isto é, seu número, o 6 em lugar do 7, a autoridade do homem em lugar da autoridade divina, seu dia, o primeiro da semana, o falso sábado, em lugar do 7º dia, o dia de Deus. Então, eles preferiram adorar o dragão, a perder emprego, a perder comodidades. Então, eles perderão mais do que isso. Perderão a vida eterna, perderão a salvação. E a ira das nações
Será porque descobriram tarde demais que foram enganados pela besta do mar, que é a religião oficial, que iludiu todo mundo, né? Guardar o domingo, e por ser o mediador, a besta da terra, que é o braço político que forçou todo mundo a seguir nessa direção. E assim, revoltados, atacarão tudo que tem relação com a religião, começando com a sede da Babilônia e, consequentemente, contra o povo de Deus, marcando dia e hora para exterminá-los, para matá-los. Será que eles serão mortos? Não. Não haverá mais mártires. Ninguém mais morrerá, porque Jesus se levanta para defender seu povo nesse dia final de angústia, logo depois das pragas que estarão caindo. Daniel 12, versículo 1. Diz que naquele tempo haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação sobre a terra. Mas naquele tempo será salvo todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Miguel se levantará como defensor dos filhos do povo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente, povo de Deus, será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Ellen White diz o seguinte, olho na tela. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje, os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. Ellen White, Profetas e Reis, página 605. E ela continua. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Ellen White, Primeiros Escritos, página 282. Não precisa explicar mais nada, né? Você percebe como será difícil, como será complicado, mas o povo de Deus estará sendo ajudado naquele momento. Logo o conflito chegará ao fim e o mundo será devolvido por Jesus à harmonia com Deus, porque é o momento que Deus vai se levantar. Não é o finalzinho de tudo, as coisas ainda vão demorar algum tempo. 1 Coríntios 15, verso 24, verso 25, abra sua Bíblia, verso 28 e verso 52. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 52. Estou lendo 1 Coríntios 15. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, vai se cumprir todos os mistérios de Deus que são na sua ordem, transformação do povo de Deus em caráter, a transformação do povo de Deus para agir com poder, sob o poder do Espírito Santo, a ressurreição completa de todos os salvos, tudo isso vai acontecer ainda no toque da sétima trombeta, vai acontecer muita coisa, viu? Muita coisa vai acontecer. Não nessa ordem que estou lhe falando, porque não haverá uma ordem específica disso. A terra, que há tanto tempo foi corrompida pelo pecado, destruída pelo pecado dos seres humanos, sob influência de Babilônia, aí chega o momento de Deus castigar isso. Chega o momento de Deus intervir, de dar recompensa para os servos dele, os profetas, que anunciaram isso há muito tempo, para todos os santos, para todos os que temem a Deus, pequenos e grandes, né? É a bem-aventurada entrada no reino de Deus. E aos demais, os ímpios, a destruição logo depois do milênio. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui no capítulo referente à sétima trombeta. A última trombeta soando, no final dela tem a ressurreição, né? Porque vem a volta de Jesus, tudo aí.
Então, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês um detalhe. As cenas finais da história serão muito rápidas. E não dá para ser preciso quando começa algo e quando termina outro. O anjo disse, lá no capítulo 10, que não haveria mais tempo profético, não haveria mais tempo, mensagem nenhuma com data específica, com tempo definido. Ou seja, não haveria data específica para nada. Satanás mesmo também lê as profecias. E ele sabe do que estamos falando, que pouco tempo lhe resta. E, portanto, ele também está sabendo disso tudo que eu estou falando para vocês. Assim como tem ateus que lê a Bíblia, Satanás está lendo a Bíblia. Lendo o Espírito de Profecia, está sabendo de tudo isso. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai embaralhar tudo para que o inimigo não tenha como perceber as mudanças. E assim ele vai continuar tranquilo e suave, achando que está fazendo tudo para impedir o plano de Deus de acontecer. Então, na sétima trombeta, ela fala de eventos que se relacionam de forma entrelaçada. A sétima trombeta fala de supremacia papal, lei dominical, derramamento do Espírito Santo, conflitos armados e conflitos de argumentos, fechamento da porta da graça, terremotos, perseguição aos fiéis, o anúncio do dia e da hora da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a natureza descontrolada, nuvens se chocando, montes e ilhas se desfazendo, a fuga dos ímpios tentando se esconder em cavernas e rochas das montanhas. Então, quem estiver vivo e fora da proteção da aliança de Deus, de cujo selo o sábado é um sinal, ele estará para sempre perdido. É muito importante que você entenda isso, porque as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida, mas provocarão muito sofrimento, inclusive para o povo de Deus, porque hão de passar pela grande angústia profetizada. Está comigo ainda? Então vamos lá. Quero mostrar para vocês o seguinte, olha. Quando se abre o santuário de Deus no céu, ali, é mais do que apenas o entendimento que o povo de Deus obteve em sua experiência passada em 1844. Qual foi o entendimento que eles tiveram? Eles esperavam que Jesus estava vindo para a terra e passaram a entender que Cristo entrou no Santíssimo pela primeira vez em 22 de outubro de 1844 para início do juízo investigativo ou purificação do santuário. Então, Ellen White vai dizer o seguinte: o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira a lume, a posição e a obra de seu povo. O Grande Conflito, página 422. Portanto, ela continua. O anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca do seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Grande Conflito, página 433. Ok? Agora entenda. Isso aí foi o entendimento, porque eles não viram a arca de Deus. O povo milerita não viu, eles entenderam, de acordo com a profecia bíblica, que o ministério de Cristo no Santíssimo e todas as verdades que estão envolvidas com isso passaram a ser reveladas para eles a partir daquela data. Ok? Mas entenda uma coisa, abriu-se a arca de Deus no céu, foi vista no seu templo, do seu santuário, a arca de Deus, revela também que o juízo terminou. E que Deus fará o anúncio final de que tem um povo santo, sem dolo, sem iniquidade, sem mancha, justo à sua vista, que viverá sem mediador durante a grande tribulação, no final da pregação da terceira mensagem angélica. No Apocalipse 14, verso 12, Deus apresenta o povo para o mundo, dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deu para entender? Então, perceba. Vamos lá, o que diz a serva do Senhor ainda? O santuário aberto e a visão da arca indicam o fim do juízo investigativo dos mortos e também dos vivos. E que o último ataque de Satanás contra a lei de Deus será destruir seu povo, o povo de Deus que foi selado. Mas Deus intervirá de modo extraordinário para o livramento deles e reivindicação de sua lei entre os homens e buscar seu povo. Ellen White diz o seguinte: Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso.
E todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. Ellen White, Parábolas de Jesus, página 330. O que você está entendendo aí? Que Deus exige. E, portanto, no final do juízo investigativo dos mortos e dos vivos, será dado o selo de Deus sobre todos aqueles que estão perfeitos moralmente, de acordo com Jesus, de acordo com a graça de Deus. Lutaram, buscaram comunhão com o Senhor e, portanto, eles estão prontos para finalizar a sua obra na terra, ao lado de Jesus. Ellen White continua. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome, sede e fadiga, sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do homem, não obstante, foi o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. Diz o Senhor dos que nele creem. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16, o desejar de todas as nações, página 311. Então, o final, quando se mostra a abertura do santuário de Deus, e foi vista a Arca da Aliança, significa que o caráter do povo de Deus que foi julgado está de acordo com o caráter de Cristo. Foram justificados, foram cobertos pela graça, foram cobertos pelo manto de justiça do Senhor. E, portanto, eles são de fato cristãos. Esse é o objetivo de todo o evangelho do Senhor. Produzir na terra pessoas que possam calar a boca de Satanás, não por sua própria força, não por seus próprios méritos, mas pela graça de Jesus, o esforço humano aliado ao poder de Deus, conforme prometido na aliança do Senhor. Vamos continuar. Ainda, um caráter simétrico, uma unidade perfeita, uma união de crenças e práticas, sempre foi o propósito do Evangelho. E o mundo jamais viu isso, apesar dos melhores esforços. Porque não é por força, meu irmão, não é por poder. Existe uma luta, algo que o ser humano precisa fazer, mas é necessário que o poder de Deus seja colocado à disposição do humano para que ele possa vencer o pecado. Romanos 8,19 fala dessa expectativa que o mundo inteiro espera que apareça, que seja revelado o verdadeiro povo de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação dos filhos de Deus. Mas o fiel povo de Deus nunca reivindicará para si perfeição ou isenção de pecado. Nunca. Você vai encontrar um servo de Deus dizendo: eu sou perfeito, eu não peco, eu estou tanto tempo sem pecar, como se ele estivesse numa competição para ver quem chega lá, como se a volta de Jesus dependesse de seu esforço em se tornar bonzinho. Nunca. Não é assim. A consciência de pecado e a dessemelhança com Cristo é a motivação de sua devoção. Seu orgulho está em ter tido comunhão com o Senhor. Jeremias 9, versos 23 e 24. É importante você ler esse texto. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Entendeu aí? E Ellen White confirma: o ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós, tinha fome, sede e fadiga, sustentava-se com alimento, refrigerava-se pelo sono, era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do homem, não obstante, foi o imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. Diz o Senhor dos que nele creem. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16, Ellen White, o Desejar das Nações, página 311. Repetir o texto, para que você possa entender. Porque a promessa de Deus é: quando o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? É mostrar para o mundo uma igreja transformada.
uma igreja com poder, uma igreja com autoridade, uma igreja que expulsou Satanás de dentro de cada um dos seus membros por uma luta pessoal com Deus. Então, como Satanás não tem nada a ver na vida deles, eles estão prontos para fazer sinais e maravilhas que expulsam os demônios daqueles que precisam ser salvos. A igreja estará pronta. Deus apresentará esse exército para o universo inteiro glorificar o nome de Jesus. Ellen White diz: quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Marcos 4, 29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Amém? Glórias a Deus. Parábolas de Jesus, página 69. Continuando ainda, a serva do Senhor. Imediatamente antes da volta de Jesus, quando for aberto o templo de Deus no céu, o que ela está dizendo? Quando for aberto o templo de Deus no céu, portanto, não é uma referência apenas ao ano de 1844, naquela compreensão que eles tiveram do ministério de Jesus naquela época. Ao contrário, é para aquela época que nós temos que olhar, e a experiência do povo de Deus, nos preparando para a época futura, que está vindo logo diante de nós. Quando for aberto o templo de Deus no céu, que ocasião triunfante será essa para todos os que têm sido fiéis e sinceros. No templo será vista a arca do concerto em que foram colocadas as 2 tábuas de pedra, nas quais está escrita a lei de Deus. Essas tábuas de pedra serão tiradas de seu esconderijo e nelas serão vistos os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Essas tábuas de pedra que agora se encontram na Arca do Concerto serão convincente testemunho da verdade e dos reclamos obrigatórios da lei de Deus. No volume 7 do Comentário Bíblico Adventista, página 972. Perceba, meus irmãos, que Ellen White está fazendo uma aplicação futura desse evento de Apocalipse 11, onde abriu-se no céu o santuário de Deus e foi vista a arca de seus mandamentos lá. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra, diz o profeta. Os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do decálogo como quer traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Ellen White, o Grande Conflito, 639. Então percebe que agora não é mais a compreensão do ministério de Cristo, é a lei de Deus sendo vista no céu pelos pecadores e pelo fiel povo de Deus, confirmando então Deus a sua grandiosa verdade anunciada pelos seus santos, pelos seus servos, pelos profetas, pela palavra de Deus, pelo espírito de profecia. E finalmente, o último segredo de Deus é revelado, que é a volta de Jesus. Ellen White diz: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com um olhar fixo no alto. Tem um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Ellen White, o Grande Conflito, página 640. Então, o último mistério de Deus a ser revelado, que será revelado por Deus mesmo, entre voz de trovão, é o dia e a hora da volta de Jesus. Quem estiver lá naquele momento vai saber disso. Então tá aí. Depois das trombetas vêm as 7 últimas pragas. Isso significa que hoje, e ainda durante o toque das trombetas, Jesus estará ainda dentro do Santíssimo no céu. Ellen White deixa isso muito claro. A porta da graça se fecha para o mundo, mas não para o povo de Deus. Apocalipse 15, verso 8, diz
justamente isso aqui, ó. Antes das trombetas serem tocadas, antes das pragas caírem sobre a terra, fecha-se a porta da graça. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. É exatamente isso aí. A porta da graça se fecha aqui no final da 7ª trombeta e começarão as pragas. Então Jesus ainda estará dentro do santuário, só não intercedendo. Não haverá intercessor. Nenhuma oração penetrará ao interior. Os santos de Deus viverão pela fé no que já foi feito por eles. A ira das nações contra os servos de Deus e o tempo de angústia que virá logo em seguida. Ellen White diz assim, ó: então Jesus sairá de entre o Pai e os homens, e Deus não mais silenciará, mas derramará sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. E ela diz: vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram acontecimentos separados e distintos, seguindo-se um ao outro. Outro sim, que Miguel não se levantara e que o tempo de angústia, tal como nunca houve, ainda não começara. As nações estão se irando agora, mas quando nosso sumo sacerdote concluir sua obra no santuário, ele se levantará, envergará as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Isso está escrito em Vida e Ensinos, página 100. Ellen White está citando Apocalipse 11, não é isso? No versículo 18, 11 verso 18, mostrando no futuro, mostrando que a ira das nações é algo separado, a ira de Deus é outro, o tempo de julgar os mortos é outro, são acontecimentos distintos e tal. Portanto, só depois de que fechar a porta da graça é que Deus vai trabalhar pela salvação de sua igreja para vir buscar o seu povo. Então, meu amigo, convido você que foi salvo pela graça do Senhor Jesus em qualquer igreja a estudar o Apocalipse e tomar uma decisão séria ao lado de Deus, ao lado da palavra de Deus. Guardar a lei de Deus é importante. Por isso você foi salvo, para guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Sua salvação final dependerá disso. Satanás não se satisfaz e nem respeita que o crente apenas diga crer em Jesus e viva de qualquer forma. Ele não respeita isso. Para ele é preciso levar o crente a desobedecer à lei de Deus, para que a sua ruína seja completa. Ou seja, dizer Senhor, Senhor, não vai te assegurar o favor divino. É preciso mais do que isso. É preciso fé pura, verdadeira, sincera. É preciso obediência. Convido você a se entregar a Jesus, confiar nele e confiar completamente como seu único e suficiente Salvador. Nosso próximo estudo, Apocalipse 12, a mulher e o dragão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, divulgue para os seus amigos e, por favor, estude a palavra de Deus. Tem uma Bíblia empoeirada aí em algum canto da sua casa. Não fique esperando revelações de seu pastor, do padre ou do próximo videozinho de TikTok. Estude a Bíblia. Nós nos encontramos no próximo estudo.